Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos numa temporada toda especial, gravando a partir de Dallas, nos Estados Unidos, com os nossos amigos daqui que estão estudando conosco aqui no cenário, mas com você também em casa. E a nossa temporada está falando sobre as 3 mensagens angélicas. Nós estamos tocando em cada um dos pontos desse texto de Apocalipse 14, para a gente perceber como é uma mensagem importante para o nosso tempo. As 3 mensagens angélicas são a verdade presente para esse tempo que nós vivemos, a mensagem que tem que ser pregada logo antes da volta de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos pregando a mensagem, estudando a mensagem das 3 mensagens angélicas. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar você a ir lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Bíblia Fácil. Escolhe lá o programa que você mais gostou dessa temporada até agora, copia o link e manda para alguém ou manda no grupo da sua família. Você pode compartilhar esse conteúdo através do YouTube ou também do ntplay.com. E nós temos a nossa página lá no Instagram, nossa conta no Instagram, e é @Bíblia Fácil. Você pode nos seguir lá e você vai conseguir muito material, muito conteúdo importante que a gente coloca lá também. E eu tenho esse guia de estudos aqui nas minhas mãos, A Cura do Pecado. Esse guia de estudos faz uma mescla entre Daniel e Apocalipse, as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. E você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem custo algum. A produção, a impressão e o envio para a sua casa já estão pagos pelos Anjos da Esperança. Seu único trabalho é pedir. E você faz isso agora. Vai lá. Se você tem aí acesso à internet, entra agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Enquanto você me ouve, vai entrando aí. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, é só clicar nela, vai abrir um formulário. Nós vamos pedir alguns dados seus, endereço, CPF, telefone, os dados que são necessários para a gente enviar a revista para você. Ou você pode também entrar no WhatsApp ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, esse que está aparecendo aqui na tela. Você manda a mensagem, a gente vai te responder com as instruções para você fazer o seu cadastro. E depois do cadastro feito, a revista vai para a sua casa sem custo algum, para você se aprofundar no texto bíblico, conseguir entender mais e até explicar melhor para as pessoas, ok? Vamos pegar a Bíblia agora. Meus amigos aqui de Dallas, sejam bem-vindos. Nós estamos juntos já há várias semanas estudando aqui o texto, ou estudando a Bíblia a partir do texto das 3 mensagens angélicas. Vocês já perceberam que quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente acaba estudando a Bíblia inteira, né? Porque o Apocalipse, ele tem muitas, centenas de referências do Antigo Testamento, do Novo Testamento também. Então, quando a gente diz assim, nós vamos estudar o Apocalipse, na verdade, nós estamos dizendo que vamos estudar a Bíblia inteira para poder entender o Apocalipse. E o nosso tema de hoje é a queda da Babilônia. É o terceiro tema que nós vamos estudar dentro da segunda mensagem angélica. Nós já estudamos quem é a Babilônia, descobrimos quem é a Babilônia, descobrimos o que é o vinho da Babilônia, esse que ela serve para as suas filhas, e hoje nós vamos estudar a queda da Babilônia. Para estudar esse tema, como todo e qualquer outro tema bíblico, nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ilumine. Se puder, feche seus olhos, você em casa também. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque estamos aqui nesse momento para estudar a tua palavra. Senhor, nós queremos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para nós nesse momento. Fala conosco, nos diz o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as 3 mensagens angélicas? Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo,
dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, ou a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a esse outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Continua então, um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Essas são as 3 mensagens angélicas, mas hoje nós vamos nos concentrar na segunda, nesse anúncio da segunda, né? A segunda mensagem começa dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Bem, nós já vimos que a Babilônia é o poder religioso romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós já vimos que ela serve um vinho para seus filhos. São doutrinas falsas. Mas a profecia anuncia que em algum momento esse poder da Babilônia iria cair, iria ser derrubado. Muito bem, como é que seria essa queda da Babilônia? Aqui nós temos o texto: caiu, caiu a grande Babilônia. E aí, Isaías 21:9 nos ajuda a entender que o texto de Apocalipse 14 não está falando da queda literal da Babilônia física, né? Daquela cidade da Babilônia. Porque a queda da Babilônia foi anunciada aqui, a queda literal da Babilônia, anunciada aqui em Isaías 21:9, e diz assim: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Esse texto nos esclarece pelo menos 2 aspectos. Primeiro, a queda literal de Babilônia, né? Quando ela é dominada pelo Império Medo-Persa. Mas tem uma outra coisa muito interessante aqui nesse texto. Você percebe que a frase é a mesma que João usa? Aqui nós mais uma vez vemos essa questão da intertextualidade. Ou seja, o Apocalipse sempre está fazendo menção a textos do Antigo Testamento para usar essas imagens como lições espirituais. Então, quando João fala lá no Apocalipse, caiu, caiu a Babilônia, de certa forma ele está tomando emprestado as palavras de Isaías, mas agora não mais para a Babilônia física. Ele está falando agora da Babilônia espiritual. Portanto, primeira informação aqui que vocês precisam guardar, você de casa também. A queda de Babilônia é um evento de cunho espiritual. Não é uma queda de um império, não é uma troca de governo, é uma queda espiritual, ok? Um evento de cunho espiritual. Essa é uma coisa importante a se guardar. E a segunda informação importante é que essa queda é progressiva. É diferente de uma cidade que é invadida por um povo inimigo e de repente ela cai, ou o seu governo cai, ela é dominada em questão de horas ou de dias. A queda da Babilônia espiritual, ela é progressiva. À medida que a verdade é restaurada, ela vai caindo. Então nós podemos concluir aqui que a queda de Babilônia começa ainda no período do Império Romano, no período do início da sua dominação, ali por volta do século IV, século V, e à medida que vai passando a Idade Média, ao mesmo tempo que ela é poderosa, você tem também a verdade que está sendo restaurada. Isso vai acontecendo aos poucos, e quando você chega ali perto do século XV,
ou do século XVI, perto da Reforma Protestante, a verdade está sendo cada vez mais restaurada. Você chega na Reforma Protestante, no século XVI, e você tem lá a verdade da salvação pela graça restaurada. Você tem a verdade de que a Bíblia é a única regra de fé. Essa é uma verdade restaurada. E à medida que essas verdades vão sendo restauradas, a Babilônia vai se enfraquecendo. No século XVII, século XVI, XVII, você vai tendo cada vez mais a Bíblia sendo evidenciada. Até que você chega no século XVIII, quando a verdade bíblica começa a ser pregada com força. Se você olhar no século XVIII, por exemplo, você vai ter um início de um reavivamento no mundo inteiro. Gente estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, e quanto mais as verdades bíblicas vão sendo fortalecidas, mais a Babilônia vai sendo enfraquecida, até que ela tem a sua queda ali naquele episódio da prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier. Aquele episódio, nós vamos ver mais na frente, é chamado de ferida mortal pela Bíblia. Mas vamos adiantar aqui para a gente ir aos poucos. Que ordem Deus dá aos sinceros cristãos que ainda estão em Babilônia? Vamos lá, Apocalipse capítulo 18. Vai lá para Apocalipse capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 2 a 4. Apocalipse 18, 2 a 4. Vejam que aqui João vai repetir as palavras que ele escreveu lá na segunda mensagem angélica. Apocalipse 18, 2 a 4. Vamos ler aqui na tela, diz assim. Então exclamou com potente voz, dizendo... Veja que João, ele está reafirmando aquela verdade. Porque, de novo, você tem aqui uma voz forte, né, anunciando a mensagem, e essa mensagem é: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Segunda mensagem angélica, não é? Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui teria conteúdo para a gente ficar o resto do programa, né? Mas eu quero pegar alguns pontos aqui que são, para mim, muito importantes. O recado que o Espírito Santo dá através de João para quem ainda está na Babilônia ou em alguma das suas filhas. E nós já identificamos como é que a gente vê isso, né? As filhas da Babilônia são aquelas que beberam do seu vinho. Ou seja, que ensinam doutrinas não bíblicas ou que ensinam doutrinas distorcidas da Bíblia. O que você que está em casa, que ainda está numa igreja, num movimento religioso, que não segue a Bíblia, o que você tem que fazer? O texto bíblico diz: retirai-vos dela, povo meu. E por que a gente tem que sair? Porque quando nós estamos dentro de um movimento que não segue a Bíblia, nós estamos sendo cúmplices. E vamos participar dos castigos que aquele movimento vai receber. Então, algumas pessoas gostam de dizer assim: não, qualquer movimento religioso serve. Eu estou nessa igreja, eu sei que essa igreja não está toda, não segue a Bíblia de maneira completa, mas eu estou aqui, eu sou sincero, eu sei o que é certo e errado, mas não é isso que a Bíblia pede de nós. A Bíblia pede de nós que nós nos posicionemos e que nós participemos de um movimento religioso que segue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse conforme ela fala. E a Bíblia pede que a gente se retire desses movimentos, ou da Babilônia, da grande Babilônia, ou das suas filhas, daqueles movimentos que estão seguindo o que ela diz. Outra pergunta para a gente pensar aqui. Que outra figura de degradação Deus apresenta à igreja caída? Vamos lá para Apocalipse 17, 1 a 5. Apocalipse
17, 1 a 5. Felipe, você está com o Apocalipse 17 aberto aí? Você pode ler para a gente, por favor, do versículo 1 até o versículo 5. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Muito bem. A gente vai ter um momento para descobrir cada um desses símbolos, tá? 7 cabeças e tal. Eu sei que às vezes fica uma dúvida, mas se você acompanhar a nossa série, nós vamos ter um momento para desvendar todos esses símbolos. O que eu quero destacar agora é que você pode perceber que essa Babilônia, aqui várias vezes fala de abominação, fala de prostituição espiritual. Então, quem está no meio desse movimento acaba sendo cúmplice dessas abominações, dessa prostituição espiritual. A gente precisa estar atentos a isso, tá bom? Então, a Bíblia apresenta 2 mulheres. Uma mulher que tem uma coroa na cabeça com as estrelas, que está sobre a lua, tá certo? Simbolizando a igreja de Deus na terra, o povo de Deus na terra, que existiu desde o início. Se você parar para fazer um estudo apurado, desde o Éden até o tempo que nós vivemos, sempre houve um povo fiel à Bíblia, sempre. Nunca deixou de ter esse povo, mesmo quando esse povo estava sendo perseguido, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na Idade Média, no Império Romano. Sempre houve um povo fiel a Deus. Sempre houve essa igreja, essa mulher. Você tem uma outra mulher que tem uma taça de ouro com o vinho da Babilônia e ela está sentada sobre a besta, né? E o nosso próximo tema, se eu não me engano, é para a gente entender quem são essas 2 bestas, a que sobe da terra e a que sobe do mar. Mas são essas 2 mulheres. São 2 movimentos religiosos ou 2 povos que nós temos que escolher de qual faremos parte. Só tem essas 2 opções na terra. Ou você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte da Babilônia ou das suas filhas. Fala, Felipe. Então, do mesmo jeito que sempre teve um povo que sempre foi à luz da Bíblia, então também sempre existiu a Babilônia, a partir do momento do pecado do Éden. Sempre existiu pessoas que não seguiam a Bíblia. A Babilônia, ela é uma expressão no Apocalipse que se refere direto à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse sentido, a Babilônia espiritual, ela surge a partir do surgimento da Igreja Católica. Mas sempre houve um movimento apóstata, ou seja, um movimento que não segue o que a palavra de Deus falava. Rafael. Qual que é a simbologia aí, no caso, do Sol e da Lua na primeira mulher? Então, o que é um consenso na teologia? O Sol seria uma referência ao próprio Deus, a Jesus, né? O Sol da justiça. E a Lua seriam aqueles que refletem a luz do Sol, né? Como o próprio astro faz, né? A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então, a gente entende que essa simbologia seria Jesus e aqueles que o seguem e refletem a sua luz. Muito bem, onde a Igreja Católica, onde a Igreja caída teria sua sede? Isso aqui é bom a gente marcar, porque alguém pode estar nos assistindo agora e dizendo assim, como é que você afirma que a Babilônia, descrita em Apocalipse, é a Igreja Católica? Como é que você afirma isso? Baseado em quê? Vou te responder agora. Apocalipse capítulo 17, versículos 3, 4, 7, 9 e 15. Vamos ler aqui na tela.
Apocalipse 17, 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Agora, perceba uma coisa. Quando você lê só esse texto aqui, você diz, nossa, eu não entendi nada. Mas quem é a besta? O que é 7 cabeças, 10 chifres? O que tudo isso significa? Aí Deus, na sua infinita sabedoria, disse assim, vou explicar. Aí ele explica. Versículos seguintes. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? E para um pouquinho, só vem aqui. Se você fica admirado com as coisas do Apocalipse, se você de casa fica assim, nossa, o que é isso? Besta e cabeça e chifre? Não são apenas nós. Não somos apenas nós. João, o apóstolo, quando ele viu... Não, você imagina, você está numa ilha deserta, em Pátimos, só você, preso, de repente você começa a ter um monte de visão com esse tipo de coisa. João ficou admirado, João ficou amedrontado. Aí o anjo conversa com ele, diz assim, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Agora ele vai explicar. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Vamos lá, vamos entender tudo isso agora, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Aí, Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui a gente desvenda o mistério. O que representa aquelas 7 cabeças que a besta tem? As 7 cabeças representam 7 montes. Guarda essa informação, porque na antiguidade tinha uma cidade que era conhecida como a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas. E as águas, né, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma besta que sobe da água ou do mar, nós temos um poder, porque besta na Bíblia é poder, nós temos um poder que surgiu no lugar que tem muitas pessoas, ok? Está explicado aqui. Muito bem. Roma era conhecida na antiguidade como a cidade dos 7 montes. Então, gente, fica difícil agora de entender? Não, né? Agora a gente está entendendo. Essa besta, ou essa mulher, que está assentado sobre um lugar que tem 7 cabeças ou 7 montes, é um movimento religioso, uma mulher, uma igreja que está em Roma. Vai se tornando simples, né? Quando a gente vai entrando assim nos labirintos da Bíblia. A mulher que está sentada sobre uma besta de 7 cabeças é uma igreja que tem sua sede em Roma, ok? A cidade dos 7 montes. Agora, vamos lá. Quais os riscos que a meretriz ofereceria à igreja de Deus? Ou seja, quais são esses riscos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, o movimento religioso que tem sede em Roma, quais seriam os riscos que ele ofereceria à igreja verdadeira? Vamos ler na tela, porque tem vários versículos aqui. Apocalipse 17, 2, 4 e 18, 2 a 4. Vamos ler aqui Apocalipse 17, 2 e 4. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas,
tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Agora 18, 2-4. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Qual é o perigo de estar na Babilônia? Qual é o perigo para o povo de Deus? É que se você se mistura com a Babilônia, você vai sofrer as consequências do que ela está fazendo. E aqui tem uma coisa importante que eu não tratei nesse texto quando a gente tratou da outra vez, porque diz aqui que os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra, eles se envolveram politicamente. E você vai olhar para a Igreja Católica Apostólica Romana e você vai ver que, especialmente no período da Idade Média, ela esteve muito ligada com o poder político. Quem é que coroava os reis durante a Idade Média? O Papa. Quem é que tirava reis do poder? O Papa. Só que isso que aconteceu na Idade Média vai se repetir no final dos tempos. E eu vou adiantar um assunto que nós vamos ter mais na frente. A união do poder político com o poder religioso que nós vimos na Idade Média vai acontecer de novo no final dos tempos. De novo nós teremos a união do poder religioso da Igreja Católica com um poder político que tem ascensão sobre o mundo inteiro. Uma dica: nós estamos nesse país. Ficou curioso? Calma, que a gente vai chegar lá e explicar tudo. Mas nesse momento nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. É o momento da gente continuar estudando a Bíblia, continuar descobrindo coisas tão preciosas no texto bíblico. E você deve estar descobrindo aqui junto conosco que o Apocalipse não é aquele bicho de 7 cabeças, de difícil entendimento, não é. Você consegue entender o Apocalipse se você estudá-lo com calma, comparando os textos, e é o que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, se você perdeu os episódios anteriores, estão todos lá no ntplay.com ou no youtube.com/Bíblia Fácil, tá bom? Tinha esquecido, mas já lembrei. youtube.com/Bíblia Fácil. E antes da gente avançar no nosso estudo, eu só quero te oferecer mais uma vez esse guia de estudo da Bíblia. Aqui você tem uma mescla de profecias de Daniel e Apocalipse. Você vai conseguir entender melhor esses 2 livros da Bíblia que são essenciais se você pedir esse guia de estudos. E se é a primeira vez que você está aqui na Novo Tempo, deixa eu te dar uma informação. Esse guia de estudos vai para sua casa sem você pagar nada. Não tem taxa de envio, não tem não tem frete, nada. Vai chegar na sua casa sem você pagar nada. Nós vamos enviar porque a gente quer que você conheça mais a palavra de Deus. O seu único trabalho é pedir. E você pede através de 3 canais, pelo menos. O primeiro é esse site aqui, novotempo.com/escola bíblica, ok? novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem do estudo, clica nela, preenche o formulário e aí aguarda, ok? Segundo modo é pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você vai receber instruções de como fazer o seu cadastro. O cadastro é um pré-requisito para receber. E você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21.
no horário comercial tem uma equipe para te atender, tá bom? Vamos voltar aqui a falar sobre a segunda mensagem angélica. Nós acabamos lendo esses textos aqui e agora vamos para mais uma questão aqui. A igreja prostituída, ou essa igreja que deixou de seguir a Bíblia, ela tem filhas espirituais. E a gente vê isso em Apocalipse 17, versículo 5. Aqui, ó, o texto diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. O que estava escrito na testa na fronte dessa mulher, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Percebam uma coisa, nós estamos estudando o capítulo 17 de Apocalipse para entender o que a segunda mensagem angélica está dizendo. E aqui nós relembramos que nós já falamos isso em outro momento, que essa Babilônia tem filhas. As filhas são aquelas que recebem a mensagem da mãe. E por que razão Deus castigará a Babilônia? Aí a gente volta agora para a segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, versículo 8. O texto, relembrando, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Qual é o motivo do castigo que a Babilônia recebe? É porque ela tem dado a beber o vinho. Amigos, a responsabilidade de alguém que se propõe a ensinar a Bíblia é muito grande. E eu compreendo isso como pastor, eu compreendo isso. A minha responsabilidade ao ensinar a Bíblia é muito grande. Porque se eu ensinar alguma coisa que não está nesse texto, que não está de acordo com esse livro, eu estarei me colocando na situação de receber a ira de Deus sobre mim. Você de casa precisa entender isso. Talvez eu esteja falando com um pastor evangélico. Talvez eu esteja falando com um padre. E você sabe que está ensinando coisas que não combinam com o que a Bíblia diz. Amigo, amiga, é hora de você mudar, de você sair desse movimento, de você ouvir a voz de Deus dizendo: sai dela, povo meu. Porque quem continuar compartilhando o vinho da Babilônia vai sofrer as mesmas consequências que a Babilônia sofrerá e que as suas filhas sofrerão. E qual é o convite ou conselho que Deus dá ao seu povo? Nós vamos relembrar, porque já lemos esse texto também. O convite é: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. É uma decisão pessoal que tem que ser tomada. Uma decisão pessoal de sair de um movimento, de uma igreja que não prega o que a palavra diz e fazer parte de um movimento que prega o que a palavra diz. Amigos, o nosso compromisso como cristãos não tem que ser com uma igreja, não tem que ser com um pastor, com um bispo, com um líder religioso. O nosso compromisso como cristãos tem que ser com a Bíblia. Por isso que eu abro meu coração para dizer aqui para vocês que eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu só sou pastor e membro dessa igreja porque eu compreendo que essa igreja está preocupada com pregar o que a Bíblia apresenta. E se um dia esta igreja perder o compromisso com a Bíblia, eu serei o primeiro a sair. Porque o meu compromisso é com a Bíblia, não é com um líder, não é com um chefe, não é com ninguém. Não é com a placa da igreja. Mas eu estou aqui porque eu compreendo que esta igreja se preocupa com o que a Bíblia fala. E o convite da igreja, do Apocalipse, é sair desses movimentos que não são movimentos bíblicos, ok? Agora, que conselho inspirado Pedro deu àqueles que descobriram a verdade? Vai lá para Atos capítulo 2. Aqui em Atos capítulo 2, naquele episódio do Pentecostes, né? Logo após a ascensão de Jesus, em Atos capítulo 2, Pedro está pregando o evangelho, está fazendo um sermão. E aí, durante o sermão, ele dá um conselho, ele faz um chamado para as pessoas que estão ouvindo o seu sermão. Vamos ler os versículos 37 e 38. Atos 2, 37
e 38. Felipe, pode ler para a gente, por favor? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, Pedro estava falando para um grupo de pessoas que já tinham uma religião. Atentem-se a isso. As pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro já tinham uma religião. Eles já eram judeus, porque eles tinham ido para aquela região para a festa do Pentecostes. Só que eles começaram a ouvir a pregação de Pedro. Pedro falou sobre Jesus, falou sobre as profecias, e ele mostrou que as profecias apontavam para Jesus, e aquelas pessoas descobriram uma nova verdade. E ao descobrir essa verdade, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, o conselho que Pedro dá é: você encontrou a verdade bíblica? Então você deve ser batizado nesta igreja que te mostrou a verdade bíblica. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui e para você de casa também. No último episódio dessa nossa série, eu farei um convite para que vocês se decidam pelo batismo. Não vai ser agora, mas eu estou adiantando para você ir conversando com Deus sobre a decisão que você já entendeu que tem que tomar. Você de casa também. Lá no meu último episódio dessa série, eu vou fazer um convite para você procurar uma igreja adventista do sétimo dia e ser batizado lá. Mas desde já eu quero que você comece a conversar com Deus e permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque esse é o convite de Deus para nós. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recepção do dom do Espírito Santo. Porque é preciso decidir ficar do lado certo. Nós vivemos num mundo relativista, né? E no mundo relativista as pessoas dizem assim: não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E cada um fica com a sua verdade e está tudo certo. Mas isso é até filosoficamente estranho, porque as pessoas estão convivendo com verdades antagônicas, como se as duas pudessem ser verdades ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que alguém diz assim: a cor mais bonita é o azul. E a outra diz: a cor mais bonita é o amarelo. E as duas defendem que essa é uma verdade absoluta. Só um exemplo, tá? Bem, essas duas verdades podem ser verdade ao mesmo tempo? Se elas forem absolutas? Não. Porque ou é uma ou é outra. Vou dar um exemplo mais claro. Alguns dizem que o sábado é o dia do Senhor. Outros dizem que o domingo é o dia do Senhor. Essas duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo? Não. Se uma for verdade, a outra é mentira. E se a outra for verdade, a uma é mentira. Então, a gente não pode sustentar que, do ponto de vista religioso, bíblico, cada um pode ter sua verdade. Porque isso não é o que a Bíblia diz. No cristianismo existe uma verdade absoluta. É a palavra de Deus. Vamos relembrar dois textos aqui. Vai comigo para João capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 32. João capítulo 8, versículo 32. O texto diz, João 8, 32. Em casa você achou? O texto diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí a gente precisa entender o que é essa verdade. E Jesus nos explicou. Essas aqui são palavras de Jesus. E lá no capítulo 17 do mesmo livro de João, capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, aqui é uma afirmação clara. O texto não diz santifica-os na verdade, a tua palavra é uma verdade.
é uma das opções de verdade. Não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos nos unir a esta verdade, que é uma verdade absoluta. Aqui na palavra de Deus, a gente tem o caminho para chegar à salvação. Mas a gente tem uma opção, ou algumas opções. A gente tem a opção de desprezar o que a Bíblia fala. A gente tem a opção de ignorar o que a Bíblia fala. Ou simplesmente dizer não concordo. É uma opção que os seres humanos têm com a sua liberdade. Mas aí a gente sempre está entre duas, no final das contas, entre dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Você pode até me perguntar assim, mas pastor, o que acontece com as pessoas que não têm acesso à Bíblia, que não tiveram acesso à Bíblia? A Bíblia diz que Deus se revela de diversas formas. Ele se revela pela nossa consciência, ele se revela pela natureza, ele se revela através de Jesus Cristo. Nós temos dois grandes grupos de revelação de Deus, que é a revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? É a revelação de Jesus através da natureza. Então, Deus não está na natureza. Okay? Isso é panteísmo. Mas Deus se revela através da natureza. Quando você olha para a natureza tão complexa, né? Basta você tentar compreender o funcionamento do olho humano, você já vai ver que existe uma inteligência por trás disso. Então, uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, ela pode sim saber que existe um Deus soberano, inteligente, criador, olhando para a natureza. E essa pessoa vai ser cobrada por esse nível de conhecimento que ela tem. Aqueles que têm acesso à Bíblia serão cobrados pelo nível de conhecimento que eles têm. Então deixa eu dar aqui uma notícia para vocês, que eu não sei se é boa ou ruim, você vai julgar aí na sua vida, mas você tem muito mais responsabilidade agora, porque você conhece muitas coisas da palavra de Deus. E quando a gente conhece muitas coisas da palavra de Deus, nós temos um nível de responsabilidade maior, porque a gente tinha mais elementos para tomar a nossa decisão. Então pode ser que acabe a nossa temporada e você diga assim, não, beleza, foi legal, a gente conheceu muita coisa da Bíblia, mas eu não vou tomar nenhuma decisão ao lado de Jesus. Pode ser que você esteja assim também, não, foi legal, gostei das explicações, mas não vou tomar nenhuma decisão ao lado de Jesus. Bem, é uma opção que você tem, mas você vai ser cobrado pelo nível de conhecimento que você tem. Então, talvez fosse bom você não ter vindo, né, Felipe? Não, eu vou ficar em casa e tal, mas você veio, então agora você conhece muito. E porque você conhece muito, você vai ser cobrado pelo conhecimento que você tem. Isso não é uma coisa ruim, sabe? Pelo contrário, isso é uma coisa muito boa. Porque quando nós temos conhecimento, nós podemos tomar decisões melhores. A Bíblia fala que o povo de Deus, ou o povo dele, perece por falta de conhecimento. Então, nós não temos como ter desculpa agora de que a gente não conhece. Bem, nós temos algumas coisas na Bíblia que são muito fortes. Eu quero ir para uma delas aqui com vocês. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Esse é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. E o que João capítulo 3, versículo 16 tem a ver com a queda da Babilônia? Nós estamos estudando hoje. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o que João 3,16, o que Jesus está falando aqui em João 3,16, é que ninguém precisa sofrer a perdição eterna junto com a Babilônia. A perdição eterna foi preparada, diz o Apocalipse, para Satanás e seus anjos. O lago de fogo e enxofre não foi preparado de maneira inicial para seres humanos.
foi preparado para Satanás e seus anjos. Por que que seres humanos estarão lá? Por que que seres humanos serão lançados junto com Satanás e seus anjos no lago de fogo e enxofre para ser extinguidos? Porque esses seres humanos escolheram ficar daquele lado. Uma vez eu vi uma história interessante. Alguns caçadores pegam macacos na região da Ásia, não lembro exatamente qual país, da seguinte forma: eles colocam uma vasilha cuja entrada cabe a mão do macaco aberta. E lá dentro eles colocam alguma coisa que o macaco gosta. Então o macaco coloca a mão naquela vasilha, pega a coisa lá dentro e tenta tirar a mão. Mas ele não consegue tirar a mão se a mão estiver fechada. Então só tinha uma possibilidade do macaco escapar daquela armadilha. Se ele soltasse o que estava lá dentro, ele tirava a mão. Mas a história conta que a maioria dos macacos não solta o que está lá dentro e são capturados pelos seus caçadores. O pecado é desse jeito. O pecado é uma armadilha que Satanás cria. A gente coloca a mão nessa armadilha e agarra o pecado. Enquanto a gente estiver agarrado com o pecado, a gente não consegue se livrar da armadilha. E se a gente não soltar o pecado, a gente vai acabar sendo pego pelo caçador cósmico e ele vai nos matar. Mas é fácil se livrar da morte. É fácil se livrar do caçador. É só soltar o pecado. Você solta o pecado, tira a mão da armadilha e corre para os braços do Pai. A grande tristeza é que muitos seres humanos não querem soltar o pecado. Conhecem, ouvem as advertências de Deus, ouvem a Bíblia dizendo: arrependam-se, sejam batizados para a remissão dos seus pecados, mas eles não largam o pecado. E talvez eu esteja falando com alguém de casa que está desse jeito. Você conhece as coisas da Bíblia, você tem acompanhado esses estudos bíblicos aqui no Bíblia Fácil, você já entendeu que precisa soltar o pecado, se agarrar a Jesus, você já entendeu, mas você ainda não soltou o pecado. O grande problema dos seres humanos não é pecar. O grande problema dos seres humanos é gostar de pecar. Porque quando a gente peca e a gente corre para Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e, mais do que isso, Ele nos dá poder para largar o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Deus faz o serviço completo. Ele nos perdoa o pecado e Ele nos dá forças para não cair de novo naquele pecado. E não tem nenhum pecado que seja forte demais na nossa vida que Deus não consiga nos livrar dele. É só a gente querer. Nós não precisamos nos render à Babilônia. Nós podemos tomar uma decisão certa, ficar do lado certo. E você de casa, você também precisa tomar essa decisão. Não importa se você está agora na prisão, me assistindo da prisão, porque você cometeu um crime. Deus pode perdoar você e fazer você mudar de vida. Não importa se você me assiste agora da sua casa arrependido por coisas que tem feito. Deus pode mudar a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar um tempo agora durante a música, para você tomar a decisão que você sabe que tem que tomar. Daqui a pouco eu volto para orar por você. Pessoas
tristezas e descrença só nos levam a desanimar. Mas há um Deus que pode tudo organizar. São fiéis suas promessas e constante sua atenção por nós. Traz o sentido à vida. Ele une o ser. Sua verdade é absoluta. A razão de Deus é o amor. Verdades e mentiras misturam-se palavras e separam as pessoas. Confundem mente, coração. Não temos confiança em promessas humanas. Já perdemos a esperança de tentar a todos compreender. Mas há um Deus que pode tudo organizar. São fiéis suas promessas e constante sua atenção por nós. Traz o sentido à vida. Ele une o ser. Sua verdade é absoluta. A razão de Deus é o amor. É o amor. A razão de Deus é o amor. A razão de Deus é o amor. Sai dela, povo meu. Esse é o convite da Bíblia. Eu sei que esse convite da Bíblia para você pode ser duro, porque talvez eu esteja falando para alguém que cresceu na religião que está agora e aos poucos tem descoberto que não está numa igreja que segue a Bíblia. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para minha família? O que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou falar para o meu líder espiritual? O que eu vou falar? Bem, você quer uma sugestão? Diga assim: eu quero seguir a Bíblia. E porque eu vou seguir a Bíblia, eu vou me retirar desse movimento religioso. Não é fácil, eu sei. Às vezes você tem que enfrentar obstáculos, críticas, mas sabe que a melhor decisão que você vai tomar na sua vida é se submeter à palavra de Deus e entrar no povo que faz isso. Ter uma irmandade que segue a palavra de Deus, ter apoio dos seus queridos, ter apoio de pessoas que te amam e que vão te ajudar a caminhar rumo à Canaã celestial. A decisão é sua agora. Eu fiz a minha parte. Eu te mostrei o que a Bíblia diz. Agora é entre você e Deus. Mas eu vou orar por você agora para Ele te dar poder para tomar a decisão. Feche seus olhos. Querido Pai,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou muito forte conosco hoje. E, Pai, nós precisamos tomar uma decisão. E eu peço que o Senhor ajude cada um desses meus amigos aqui e em casa a tomar essa decisão. Dá o poder do Espírito Santo para eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.